Oi, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando das pessoas que estão com vocês. Ok, agora a gente vai dar início à nossa aula sobre conto popular, que está a partir da página 35 do livro de vocês, tá? Produção textual, página 35. Conto popular. Então, o nosso país, ele é bem diversificado nessa questão de contos populares. Não é? São vários, a gente tem a Iara, a gente tem o Saci, a gente tem muitos outros, não é? E a gente vai entender um pouquinho a respeito desse universo, quando começou e tudo mais. Conto popular. Os contos populares são narrativas com números reduzidos de personagens e que exploram a herança folclórica de um povo. Então, o folclore de um povo, ele é explorado através do conto popular, do mistério das suas florestas, do mistério da origem, de como surgiu determinado local, determinada cidade, não é? Ou, às vezes, tem mistérios, contos populares em cima da vida de pessoas, não é? E como lá em São Luís nós temos a história de Ana Jansen, né? E tantas outras que nos levam para esse universo de imaginação. E também bem divertido, não é? Então, esse gênero tem o objetivo de divertir pessoas, além de proporcionar ensinamentos importantes sobre a vida. Então, ele tem sempre um objetivo por detrás disso. Como eu disse, às vezes ele quer contar a história de como que surgiu aquele determinado local. Para que serve, por exemplo, o Curupira, né? Nós temos a história do Curupira, esse folclore. Então, por detrás disso, o que quer dizer? Que ele está ali para proteger a floresta, para proteger dos caçadores, para proteger das pessoas que querem destruir. Essa é a história, é a parte boa, a parte poética por detrás da história do Curupira, não é? Aqui nós temos uma também importante personagem que nós conhecemos dos nossos contos populares, que é a Iara. Então, diz a lenda amazônica que a Iara atrai homens para o fundo das águas com o seu canto. Então, lá eles contam assim que, ao cantar, a Iara encanta os homens e, através desse encanto, ela leva eles para o fundo do mar. E aí lá eles namoram e depois disso ela os afoga, né? Então tem toda uma história, um contexto ali por detrás, não é? Como também eles dizem que ela está ali para proteger as águas, né? Dos rios. Nós temos, ainda continuando na página 35. Os contos populares são narrativas passadas de geração em geração. Então, os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, as pessoas antes dos nossos bisavós já conhecem a grande maioria das histórias dos contos populares que são conhecidos por nós, porque foram passados de geração em geração. Antes, alguns não eram escritos, não eram registrados. Hoje, a gente já tem o registro da grande maioria desses contos. Elas têm, esses contos populares, não tem autor. O autor é desconhecido, né? Já que foi criado há muito tempo atrás, não é? Pelos nossos antepassados. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida, o que não deixa de acontecer. Mesmo que algumas estejam registradas, por isso que tem a questão versão de autor tal, a versão do autor fulano, porque cada um vai contar a sua maneira, tá certo? A autoria é atribuída ao povo, o conto popular é ao povo, de folk, que é a palavra em inglês, por isso daí dá origem à palavra folclore. Muitos contos populares são bastante antigos, muito mesmo, como a gente pode ver aqui, que está aqui na imagem, Chapeuzinho Vermelho. É um conto popular bem antigo, que hoje, além de livros, foi feito filmes, não é? Nós temos um filme bem mais recente,
de Chapeuzinho Vermelho, né? E aí, por isso que o autor fala aqui que cada história é contada e modificada, porque cada um vai dar a sua versão, não é? Os filmes que foram feitos bem lá no início, dos que estão sendo feitos agora, é totalmente diferente. Cada um tem a sua versão, o objetivo. A gente pode ver isso nos contos de Branca de Neve, não é? João e Maria. Quando se trata dos filmes, é totalmente diferente, é uma linguagem diferente, são objetivos diferentes, mas a essência da história, ela não é modificada. Tá? Então, aqui nós temos a Chapeuzinho Vermelho. No conto Chapeuzinho Vermelho, o lobo persegue a menina para a floresta. Aí tem todo o porquê, não é, que ele persegue ela, ele quer saber, aliás, ele vai atrás dela ele vai até atrás da Chapeuzinho Vermelho, e lá ela passa por perigos, não é? Até ele chegar à casa da vovozinha. E aí acontece todo o decorrer, toda a descrição, toda a história, não é? No Brasil, o conto popular tem fortes ligações com as tradições portuguesa, indígena e africana. Então, são a base do nosso folclore, são desses três povos, os portugueses, os indígenas e os africanos. Em 1885, Silvio Romero lançou um livro chamado Contos Populares do Brasil, com diversos contos coletados em várias regiões do nosso país. Então, ele catalogou, que nós chamamos, esses contos, e escreveu, não é? E depois que ele colocou cada um, ele juntou todos esses contos em uma... Desculpa, ele juntou todos esses contos e aí ele lançou cada um. Por exemplo, os contos mais conhecidos do Brasil, da Iara e muito mais, né? Nós temos aqui um bem conhecido, que é Pedro Malazarte, não é? É um conto, assim, principalmente na nossa turma, né? Na faixa etária de vocês. É um conto bem conhecido, e ele está destacado bem aí na página 35, bem aí no livro de vocês. Essa ilustração, aliás, esse reconto é de Júlio Emílio Braz. Tá? Esse aqui é a página, a capa do livro. Então, ele vai contar os causos de Pedro Malazarte. E aí tem toda a história por detrás dos personagens, né? Na maioria desses contos, como foi falado, não tem muitos personagens. A maioria são poucos, bem pouquíssimos. Mas tem todo um objetivo, tem todo um contexto por detrás, tem sempre uma mensagem a ser contada por meio desses contos. Então, a história de Pedro Malazarte, ele é um rapaz humilde, muito esperto. Aí fica essa questão de dizer... Pedro Malazarte, ele engana a todos que cruzam o seu caminho e sempre tenta levar vantagem sobre as pessoas poderosas e egoístas. Em algum dos contos, Malazarte é retratado como uma pessoa boa que faz justiça. Ele é visto como um herói. Mas, em outros, suas atitudes mostram desvios de caráter, por isso também ele é conhecido como um anti-herói. Então, dependendo dos contos, dependendo do contexto que ele foi inserido, ele vai ser o anti-herói, aquele que não é a pessoa boa, não é o mocinho da história. Mas tem outros casos que ele é conhecido, ele é bom, ele é bem visto, ele faz coisas boas, então ele é o herói daquela história. É um conto bem importante, vocês vão gostar também. Na página seguinte, na 36, nós temos Os Três Irmãos. É uma bem relevante, bem importante também, que vocês vão gostar. Eu vou deixar coloquei as duas imagens, que inclusive está no livro de vocês. Vou deixar a leitura desse conto para vocês, que ele vai da página 36. Desculpa. Ele vai da página 36. Da página 36. Aliás, o conto está somente na página 36. E atividades correspondentes estão na página 37. Vocês vão fazer essa leitura e, a partir dessa leitura, vocês vão responder a página 37, tá? 37.
38. E voltando, desculpa, vocês vão responder a página 37, a página 38 e a página 39, tá certo? Que vai falar sobre os contos populares. As seguintes serão baseadas em cima da nossa próxima aula. Que vocês tenham bons estudos, qualquer coisa eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês.